O amor L'amour, é poder c'est une que puissance dá acesso qui donne accès para nossas bênçãos. à notre bénédiction. Amém. Amen. Livro do Job, Dans Job 42, 42, versículo 7 a 10. versets 7 à 10, Bíblia diz la Bible que dit tinha senhor qu'il y avait un monsieur que era íntegro com Deus. qui était intègre avec Dieu. A esse senhor, Et ce Seigneur, a monsieur, quem fazia as ofertas il faisait ses para offrandes os seus filhos. pour que ses fils, Amém. en faveur de ses Mas fils. quando Mais quand Job perdeu a bênção, a perdu la os seus bénédiction, amigos et ses amis zombaram do Job. se sont moqués de Até Job, amigo do Job jusqu'à ce disse qu'un ami assim de a Job Job a dit ceci à Job: que se os teus filhos morreram, si tes fils sont são morts, teus pecados. ce sont tes péchés. Job chorou, Job a pleuré, lamentou muito. il s'est lamenté. Aquela palavra Cette foi parole, dura no Job. Foi dura aquela palavra. cette parole était dure pour Job. Mas Deus, como Deus é amor, Mais puisque Dieu est amour, Deus sabia. Dieu savait, Se amanhã eu abençoar Job, si demain je ne bénissais pas ele vai Job, olhar seus amigos il va regarder com uma ses cara amis de ódio, avec un cœur de haine, porque lhe falaram mal. parce qu'ils lui ont mal O parlé. que Deus fez? Qu'est-ce que Dieu a fait? Para abençoar Job, Pour bénir Job, primeiro Deus fez que? Dieu a fait quoi? Ora para os teus amigos. Prie pour tes amis. E a Bíblia diz, La Bible no dit, Job capítulo 42, Job 42, versículo 9, verset 9, quando Job orou quand Job a prié para seus inimigos, seus pour amigos, ses amis-là, no 10, dans 10, Deus tirou o seu cativeiro. Dieu a ôté O que eu quero dizer nisso? sa peine. O que eu quero dizer nisso? Qu'est-ce que je veux dire par là? Existem pessoas, Il existe des gens você é porteiro de glória. qui sont porteurs de gloire. A sua bênção Ta é bénédiction para outra pessoa amanhã. est pour d'autres Deus personnes está feito o demain. coração hoje. Dieu voit ton cœur Se aujourd'hui. você não abrir o coração para teu Si irmão, tu n'ouvres pas ton cœur não terá envers ton essa frère, bênção. il n'y aura pas O que cette Deus quer de bénédiction. ti, o que Deus quer Ce de que Dieu você veut de toi, é o amor que você manifesta hoje. l'amour que tu manifestes Não aujourd'hui, importa peu importe o que vão te falar hoje. ce qu'on te dira Ils vont te aujourd'hui. zombar. Ils vont te se Ils moquer vont de toi. t'offender. Ils vont Mais t'insulter. teu amor, Mais ton que amour, Deus quer que você que faça, Dieu veut que vous é que fassiez, você manifeste o amor. et que vous manifestez Que dans você, esta l'amour, pessoa, que vous soyez cette personne. essa pessoa, Cette personne, depende da sua bênção. Ces personnes dépendent de ta Si bénédiction. Job Si Job não orasse ontem, n'avait pas prié para hier seus en faveur amigos, de ses amis, Deus não ia tirar seu cativeiro. Dieu n'allait pas enlever sa Lê peine. bem a Bíblia. Lis bien la Bible. A Bíblia diz, La Bible dit, quando Job orou, quand Job a no prié 10, dans 10, Deus tirou o seu Dieu cativeiro. a ôté sa peine. Existe bênção na tua vida. Il existe la Não bénédiction está dans ta vie. chegando até hoje. Ça n'arrive pas É porque aujourd'hui você não tem amor. parce que tu n'as pas de Você não l'amour. tem amor. Parce que tu n'as pas O que Deus d'amour. quer de você. Ce que Dieu veut de vous, Aquele inimigo cet ennemi-là, lhe ama mesmo. Lhe ama mesmo. aime-le. O que te fala mal, Celui qui Lhe ama mesmo. qui parle mal de toi, lhe aime-le. ama mesmo. Aime-le. É assim que Deus C'est ainsi que Dieu vai tirar va ôter os seus problemas. tes problèmes. É assim que Deus C'est ainsi que vai Dieu te abrir as portas. va t'ouvrir les portes. Quando Job orou, Quand Job a prié, Deus tirou o cativeiro. Dieu a ôté son Olha o opprobre poder do amor. à cause de l'amour. Olha o poder do amor. Regarde la puissance de Amor, l'amour. Deus é amor. Bien-aimé, Dieu est amour. Não importa Peu importe o que te fala mal. ceux qui te disent, tu parles en mal. importe. Peu importe O que te fala mal. ceux qui te parlent en mal. Amado, lembra-se uma coisa. Rappelez-vous d'une chose. O que Jesus fez na Bíblia Ce que Jésus a fait dans la Bible, é pelo amor. c'est par l'amour. Eu me lembro Je me rappelle do filho du fils da viúva de la de veuve Naim. de Naïm Jesus ressuscitou que Jésus a ressuscité pelo amor. par l'amour. A Bíblia diz, La Bible dit, Jesus teve compaixão. Jésus était pris de compassion. Teve compaixão. Jésus était ému de compassion. Compaixão Jesus teve. Que la compassion que Jésus a manifestée Fez com que aquele filho se a fait que ressuscitasse. ce fils soit ressuscité. Também vi na Bíblia também, J'ai aussi vu dans la Bible, no Marcos 5, 22, dans Marc 20, 22, o filho do Dans chefe, Marc? do Jairus. le fils de Jairus, la fille de Jairus, La filha de Jairus. la fille de Jairus. Jesus ressuscitou. Jésus l'a É ressuscité pelo amor. par l'amour. É porque o amor Parce que é l'amour, poder que ressuscita. c'est une puissance qui Onde a morte ressuscite. entrou, Où il y a o amor l'amour, é poder que pode ressuscitar. l'amour est une puissance qui Na sua ressuscite. casa, Dans ta maison, na sua família, dans ta famille, seja onde for, peu importe où que ce manifeste soit, o amor. manifeste O amor l'amour. é poder L'amour est une puissance sobrenatural. surnaturelle. Manifeste o amor, amado. Manifeste l'amour, O amor bien-aimé. é poder L'amour est une puissance sobrenatural. surnaturelle. Deus me disse, Dieu m'a dit, disse ao meu povo, dis à mon peuple para manifestar de manifester este amor, cet que o amour. amor L'amour, é poder cet amour est une puissance surnaturelle. Amém. Amen. Pode levantar para orar, meus irmãos. Est-ce que vous pouvez